136 Tio It Pop capítulo 549. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Zamatar, um nome que Sylvester nunca poderia esquecer, não importa quantos anos se passem. O demônio era um inimigo que ele tinha que derrotar algum dia, pois representava uma ameaça para o mundo, talvez até maior do que todos os grandes magos e supremos magos juntos. Lentamente, o ancião Krakazan começou a se sentir melhor e suas lesões sofreram a cicatrização. Ele se sentou e falou com Sylvester, respeitosamente emanando de sua voz. Parece que você sabe algo sobre esse demônio. Sylvester assentiu e ponderou como deveria revelar a informação. Ele teve que tecer uma história verossímil que os dragões achariam natural. E então, ele se lembrou dos Beastikins que ele salvou e do fato de que eles o viram e Avans emergiram de Sol e embarcaram no navio. Avans e eu estávamos em uma missão de coleta de informações em Sol, ancião Krakazan. Encontrei esse nome ao investigar alguns mosteiros. Sylvester começou, retratando-se como um espião. Este Zamatar é algo que muitas potências do Sol estão procurando. O demônio pode destruir o mundo sozinho se não for controlado. O dragão semicerrou os olhos, levando a sério as palavras de Sylvester. Era crível que Sylvester fosse um espião no Sol, já que os elfos, ao contrário dos dragões, podiam facilmente se misturar à multidão. O que é? Eu só consegui vê-lo controlar os Bloodlings. Se eu tivesse chegado mais perto, minha batalha teria sido inconclusiva. Sylvester entendeu que era a maneira sutil do dragão de dizer que teria morrido. O orgulho de Krakazan era tal que ele não podia reconhecê-lo abertamente. É uma sorte que você não tenha se aproximado do demônio. Sylvester disse severamente. Pelo que eu aprendi, este demônio tem o poder de absorver a magia de alguém. Eu li sobre um caso de um arquimago sendo reduzido a um mero mago mestre, e isso foi há mais de 100 anos. Agora, eu não quero imaginar quantos magos e cavaleiros devorou. Não apenas Krakazan, até mesmo Avans ficou chocado com essa informação. Mas Avans foi esperto o suficiente para não mostrar isso em seu rosto, já que ele deveria ser um espião ao lado de Sylvester. Se bem me lembro, Avans começou. Um dos papas dos humanos não morreu lutando contra um desses demônios. Um papa e vários grandes magos, todos morreram enquanto tentavam selá-lo. Sylvester o corrigiu. Muitos livros falam sobre eles em abundância. Mas este demônio não é nada como o de antes. Este aqui tem um corpo humano perfeitamente compatível. O que significa que ele não precisa vagar por aí procurando um novo corpo para possuir. As narinas do dragão colossal criaram chamas, aquecendo a atmosfera. A magia parecia consumir o ar. Isso não é bom para toda a beastaria. Se o demônio decidir liberar seu exército de Bloodlings, isso trará o caos. Ainda bem que ele pode pensar direito, pelo menos. Sylvester soltou um suspiro de alívio. Ao contrário de alguns dragões de fantasia, estes pareciam ter os traços de orgulho e raiva, mas também grande inteligência. Então devo relatar isso ao Conselho dos Dragon Lords. Krakazan abriu suas asas em preparação para voar para longe. Poderoso elfo Zoron. Vou me lembrar desse nome. Da próxima vez que nos encontrarmos, serei o vencedor. Sylvester riu silenciosamente. E eu estarei esperando, ancião Krakazan. Nada pode ser melhor do que um grande sparring como você. Eu não vou mostrar misericórdia. O ancião Krakazan berrou e bateu suas enormes asas, criando uma tempestade de vento e terra. Mas enquanto ele pairava sobre as árvores, ele falou novamente. Esses goblins juraram lealdade ao demônio. É melhor que esta doença seja curada. Acordado, Sylvester assentiu e bateu com a lança no chão. Assim que a coronha de sua arma tocou a terra, um grande círculo vermelho único cresceu em torno dele, meio quilômetro de raio. Não há necessidade de uma pira, para eles, o meu fogo é suficiente. Estrondo. Sylvester bateu o pé uma vez e o círculo único foi engolfado pelas chamas. Mas, surpreendentemente, não prejudicou as árvores, Beastikins ou Avans, e apenas queimou os goblins escondidos ao redor deles em grande número.
Alguns cavaram buracos para si mesmos e outros subiram em árvores. Mas nada poderia salvá-los. Eles gritaram em uníssono, transformando a bela floresta exuberante em uma terra de morte. Eventualmente, os gritos diminuíram e os corpos continuaram a queimar até se transformarem em cinzas. Depois disso, uma pequena rajada de vento veio das asas oscilantes do dragão e espalhou as cinzas ao redor, tornando-se fertilizante para mais plantas. Ah! O ancião Krakazan riu com um rugido retumbante no céu. Poderoso elfo Zoron, não acredito que estou dizendo isso, mas encontrei um elfo simpático hoje. Sylvester sorriu e gentilmente inclinou a cabeça. Ele achou engraçado como era fácil lidar com o dragão. De certa forma, ele sentiu que os dragões eram uma versão dos fanáticos e furiosos inquisidores. Somente força e habilidades majestosas poderiam ganhar seu respeito, como era o caso dos dragões. Com isso, o gigantesco dragão os deixou sozinhos e voou em direção às montanhas cinzentas na orla de Grempeax e na fronteira norte da região de Bestiquim. Zoron, sobre aquele demônio. Tudo o que você disse era real? Avance perguntou rapidamente, finalmente encontrando tempo para perguntar. Silvestre assentiu. Você se lembra de ver o Bispo Lazark? O necromante. Seu professor foi quem fez um pacto com este demônio para uma vida mais longa. O demônio o enganou, deu-lhe a imortalidade, mas um corpo frágil e velho, enquanto tirava sua magia de arquimago. Parte do pacto era que o demônio ganhasse um corpo perfeitamente compatível, que ele recebeu antes de desaparecer. Isso vai ser um grande problema então. Avance murmurou e rapidamente caminhou até uma grande árvore. Eu preciso informar o rei sobre isso. Todos os elfos devem ser espere. Sylvester deu um tapinha no ombro de Avance. Antes de dar a ele um relatório incompleto, vamos investigar este demônio primeiro. Não se esqueça, eu sou a ruína de tudo que existe de escuro neste mundo. Quero confirmar algo antes de enviarmos missivas ao redor do mundo sobre isso. Confirmar o quê? A voz de Sylvester nunca tinha sido tão sombria antes. No entanto, a situação exigia isso. Avance, se o demônio pode absorver a magia de alguém, o que o impede de absorver habilidades físicas também? E se o corpo do demônio evoluiu depois de absorver as propriedades de um dragão, goblin, elfo, todos os Beastikins, vampiros, gigantes e outros enfeites? Por um longo momento, houve um silêncio nervoso entre os dois. Avance respirou alto, suas narinas dilatadas. Suas sobrancelhas franziram, criando linhas em sua testa, e seus olhos só conheciam o pavor apenas considerando aquela situação. Acho que você deveria dar uma olhada se isso for verdade. Nada será capaz de detê-lo, murmurou Avance. Quando vamos investigar? Sylvester olhou para os Beastikins, mal se escondendo à distância. Vamos terminar esse trabalho primeiro e nos encontrar com os inquisidores. Se eu estiver certo, eles provavelmente têm algumas armas que desenvolvi para lidar com Bloodlings. Vamos ser rápidos então. Avance não perdeu tempo e passou correndo por Sylvester para fazer os Beastikins andarem. Sylvester olhou silenciosamente para o nordeste, onde existia o pântano divisor. Então é por isso que estou sentindo esse cheiro nojento e sinistro desde Landval. Mas, se eu posso sentir isso de tão longe, eu temo. Após a batalha e interação com o dragão, sua procissão não parou, nem encontraram nenhum problema em seu caminho. Conforme eles entravam mais fundo no território Beastikin, os perigos diminuíam e eventualmente se tornavam inexistentes. No final do dia, eles chegaram a uma estrada lá nascente usada pelos principais clãs Beastikins, pois os conectava. Enquanto caminhavam, eles encontraram alguns outros Beastikins viajantes, a maioria a pé e outros usando carrinhos simples puxados por animais não sencientes. Foi realmente um espetáculo ver um homem gigante com cabeça de elefante andando pela estrada enquanto conversava com uma girafa humanoide. E um homem baixinho com feições de galinha dirigindo uma carrocinha puxada por bois comuns. Embora a procissão fosse claramente o foco de todos os olhares, principalmente dos dois elfos, alguns pararam e perguntaram o que havia acontecido. Felizmente,
O Beast-King Sylvester salvou todos os mal-entendidos com grande entusiasmo. Afinal, eles tinham acabado de testemunhar ele derrotando um dragão com pouco esforço. A força era respeitada e a lei da selva aplicada em todos os lugares, e eles estavam literalmente na selva. Aí está! Avance exclamou, percebendo vários fluxos de vapor flutuando à distância. Essa é a cidade de Grenville, o lugar onde vários clãs de herbívoros vivem. É um dos 5 maiores clãs e cidades da região Beast-King. Sylvester assentiu e continuou a caminhar. Logo, eles chegaram aos portões de entrada da chamada cidade. Na definição de Sylvester, parecia mais um acampamento amplamente espalhado do que uma cidade. As paredes divisórias eram feitas de estacas de madeira e os edifícios eram feitos de barro madeira ou eram simples tendas de pele de animal costuradas umas nas outras. Apenas alguns edifícios raros eram feitos de tijolos com altura máxima de 3 andares. Mas a população parecia decentemente grande. Criaturas de todos os tipos andavam por aí e os observavam entrar na cidade. Os guardas, 2 machos Dogkin, inicialmente os interrogaram por um curto período de tempo e depois permitiram que entrassem, guiando-os até a construção das cabeças do clã. Era um dos raros prédios de tijolos, grande no sentido de sua largura, mas sua altura era de apenas 3 andares. Foi lindo, no entanto. Havia grandes estátuas de vários guerreiros bestiais com armaduras e fontes espalhadas pelos jardins. Todos os portões eram maciços e o teto também era alto, compreensivelmente, já que os Beastkins vinham em todos os tamanhos. No entanto, o mais surpreendente foi um edifício semelhante a um mosteiro ao lado, construído exatamente como qualquer outro mosteiro no sol. Rapidamente, 3 velhos saíram do prédio, um vaqueiro, um coelho e um elefante, bastante velhos pela aparência, pois usavam grandes bengalas. Suas túnicas soltas envolviam seus corpos, escondendo suas rugas e costas curvadas. Amigos de Alfia, eu sou o ancião Norsmin, o elefante falou, sua voz alta e estrondosa, mas rouca, semelhante a um homem velho. Sua ajuda graciosa não será esquecida. Prometemos isso em nome de Solis. Ah, tão longe, mas me sinto em casa. Sylvester pensou consigo mesmo, pois não esperava ouvir muito o nome de Solis. Obrigado, Elder. Eu sou Zoron, e este é Vance. Não vamos ficar aqui por muito tempo, mas antes de partirmos, gostaria de me encontrar com os inquisidores estacionados aqui. Sylvester pediu educadamente. Temos uma mensagem para entregar a eles. O grande elefante olhou para seus companheiros mais velhos. Quem somos nós para impedi-lo de encontrá-los? Mas temo que você não possa conversar com nenhum inquisidor, sem cheiro de mentiras ou animosidade. O rei Ratagun já deve ter enviado a carta de trégua para eles. Sylvester calculou, mas permaneceu curioso. Posso saber por quê? Ele perguntou. O elefante olhou para baixo. Seus grandes olhos pareciam tristes. Uma semana atrás, houve um motim entre suas fileiras. Mais da metade dos inquisidores deixaram Grenville, enquanto aqueles que se opuseram foram mortos ou gravemente feridos. Hugo. A doença de Niel se seguiu aqui também. Sylvester franziu o senho. Sylvester esfregou o queixo, finalmente entendendo por que Aurora não recebeu uma resposta. Quem liderou esse motim? Aquele homem impiedoso, seu inquisidor grão-senhor, Cardeal Darksaber. Tio-Pope capítulo 550 Inquisidor grão-senhor. Darksaber. Quem é? Sylvester questiona o ancião. Eu acredito que o inquisidor grão-senhor da igreja desistiu de sua posição. O ancião Norsmin suspirou, sua longa tromba de elefante balançando comutável. Nós sabemos disso, celebramos Zoron. Mas ele deixou sua posição por causa da corrupção na Terra Santa, pela morte do bardo do Senhor e pelo futuro da fé. Mas o bar vive e prospera, o grão-senhor inquisidor dos antigos também voltou. Aquele aqui é outra pessoa. Alguém sinistro, com intenções desconhecidas. Então eles sabem que estou de volta e depositam sua lealdade em mim? Sylvester sutilmente descoberta mais detalhes. Mas era hora de trazê-los para o centro do palco.
Uma palavra recente de Sol revelou que o bardo matou o novo Papa. De quem é a ordem que este novo grão-senhor inquisidor está seguindo? Sylvester perguntou, enquanto também sutilmente os encorajava a procurar Sylvester no Sol e se juntar à luta. Foi um longo plano de jogo para o qual ele colocou a pedra fundamental. O Elder Norseman ficou chocado ao descobrir que o novo Papa já estava morto. Ele olhou para seus colegas anciãos e respondeu a Sylvester com alguma incerteza. Não sabemos, respeitado Zoron. Tentamos ficar longe da batalha, pois Darksaber era forte o suficiente para arrasar esta cidade. Só sabemos que ele marchou com seus homens em direção ao nordeste, o reino dos gigantes. E no meio fica o pântano divisor. Sylvester não gostou do som disso. Obrigado pela informação, ancião. Posso ver os inquisidores restantes. Talvez possamos usar alguns de nossos elixires para curá-los e obter respostas. Sylvester perguntou suavemente, mantendo-se fiel ao seu caráter de elfo. O ancião Rabitikin deu um passo à frente. Claro, por favor, me siga. Eu sou o ancião Yengsis, a propósito. Sylvester assentiu e seguiu o ancião. Apesar de sua idade, Yengsis era relativamente rápido. Provavelmente era devido às características de sua espécie, e era exatamente por isso que ele se preocupava com o demônio. O ancião conduziu Sylvester pela estrada de pedra até outro grande prédio de tijolos. Este estava cercado por sigilos de solis em todos os lugares. Então, quando eles entraram, ele notou que todo o edifício era apenas uma combinação de vários grandes salões com tetos muito altos. Havia grandes colchões no próprio chão, sobre os quais repousavam todos os tipos de pacientes de várias espécies. Os curandeiros também eram de espécies diferentes. Por aqui, o ancião os conduziu até a extremidade mais distante da enfermaria e, por fim, chegou a uma área repleta de colchões menores de igual tamanho. Sobre eles repousavam quase 100 corpos, a maioria cobertos da cabeça aos pés com bandagens, enquanto outros estavam inconscientes. Alguns perderam seus membros. Alguns tinham perdido metade de seus rostos. Apesar de tudo, ninguém fez barulho. Isto é tudo o que resta dos inquisidores, disse o ancião Yengsis. As duas únicas pessoas que sobreviveram à provação foram o inquisidor-geral Louis e Griffin. Eles vão regularmente ao porto para verificar qualquer mensagem da Terra Santa ou do Lord Sbard. Eles devem voltar em breve. Griffin e Louis. Sylvester instantaneamente sentiu sua mente voltando aos dias da escola do amanhecer. Os dois meninos agiram como lacaios do príncipe Romel, mas mudaram de lado ao ver a realidade. Sylvester suspirou e se virou. Obrigado por me trazer aqui, ancião. Se você não se importa, posso administrar alguns elixires de cura para eles. Desde que possa curá-los, não vejo problema nisso. Sylvester olhou para Vance e entregou-lhe alguns frascos de poções de cura de alta qualidade, bem como cristais de solário. Vance, por favor, cure-os enquanto eu saio um pouco. Vance não reagiu negativamente, entendendo que a pequena mente intrigante de Sylvester estava tramando algo. Não se preocupe, Zoron. Você pode ir. O ancião Yengsis queria seguir Sylvester, mas receber ordens para ficar de olho nos inquisidores significava que ele não poderia sair. Infelizmente, ele também não podia falar com seus colegas anciãos remotamente. Onde você está indo, respeitado Zoron? Para o prédio do ancião. Sylvester mentiu. Eu tenho algo a discutir sobre uma ameaça. Por favor, ajude Vance se puder, ancião. Com isso, Sylvester silenciosamente saiu do prédio e se dirigiu para o porto. Ele pretendia encontrar Griffin e Louis. Fazia tantos anos desde que ele os vira pela última vez, então ele tinha certeza de que eles não seriam capazes de reconhecê-lo tão facilmente. Maxi, eu os encontrei. Mirage, o olho de águia de Sylvester, examinou rapidamente a área do céu e desceu para relatar. Eles estão à esquerda, vestindo armaduras quebradas e capas vermelhas. Eles não parecem muito bem. Sylvester não perdeu tempo e correu por entre a multidão de Beastiquim. Ele estava constantemente sob os olhares de todos, já que os elfos eram raros por aqui. No entanto,
Ele tentou seu melhor para parecer discreto. Ali estão eles. Sylvester finalmente encontrou os dois homens parados perto das docas, observando um navio partindo. Eles haviam removido seus capacetes, revelando seus rostos. Para a consternação de Sylvester, ambos tinham barba curta. No entanto, seus rostos apresentavam vários ferimentos. Louis tinha um tapa-olho no olho direito, enquanto Griffin não tinha nariz. Seus olhos tinham um olhar grave e endurecido pela batalha, típico de homens que testemunharam tudo o que a vida tinha a oferecer. Esses dois meninos, apesar de serem da nobreza, continuaram servindo como inquisidores. Porque eles simplesmente não foram embora depois que o Lorde Inquisidor foi embora. Sylvester se perguntou e silenciosamente caminhou atrás deles. Ele sentiu suas emoções. O cheiro de esperança, a ansiedade, medo e adoração era evidente. Parecia que eles ainda não haviam desistido de seus deveres, apesar de enfrentarem um revés tão grande. Bom, Sylvester se esgueirou entre eles por trás e agarrou firmemente os ombros de ambos. Então os puxou para baixo pelo pescoço, já que ambos eram mais baixos que ele. Já faz um tempo, meninos. Da última vez que nos encontramos, vocês dois ainda estavam cobiçando a mãe Jenny. A princípio, Griffin e Louis pensaram que era um inimigo tentando atacá-los. Mas quando eles tentaram lutar e se libertar, descobriram que seus corpos não conseguiam resistir ao aperto em seus ombros. E quando as primeiras palavras foram ditas, seus olhos brilharam como estrelas, e eles viraram seus rostos para olhar. Bem ali, eles viram o mesmo rosto jovem e bonito, os longos cabelos loiros, olhos dourados e aquela velha aura de que se lembravam. Griffin de repente zombou. Ainda não consigo deixar a barba crescer. Arg. Sylvester apertou seus pescoços com mais força. Eu nunca soube que vocês dois não gostam de respirar. Dê desculpa. Desculpa. Louis gritou com um gemido e rapidamente se libertou. Você ficou muito forte. Mais uma vez. Ele é um monstro, acrescentou Griffin, tossindo e esfregando o pescoço. Sylvester assentiu e entregou-lhes um pequeno pedaço de papel. Não posso falar aqui. Venha a este armazém, estarei esperando. Haja como se não me conhecesse. Sylvester se virou e saiu depois de se desculpar com eles. Ele logo desapareceu na multidão de Bestiquim passando. Deixado para trás, Griffin olhou para o papel em sua mão. Louis. Acabamos de ver um fantasma. Por que não me lembro dele mexendo a boca enquanto falava conosco? Louis franziu a testa. Também nunca vi você mexer a boca. O que? Sylvester pediu a Mirai para procurar um armazém vazio nas proximidades, onde eles pudessem conversar pacificamente longe de olhares indiscretos. O garoto peludo fez bem o seu trabalho, informou Sylvester sobre isso e então voou de volta para o armazém para trancá-lo para que ninguém novo pudesse entrar. Era um abrigo feito de madeira e telhado de palha. Mas certamente era espaçoso e provavelmente usado para armazenar grãos ou algo semelhante. Estava quase vazio, exceto por um pouco de feno aqui e ali. Era a cama perfeita para uma soneca. Acho que você deveria dar uma olhada HMM. Lalala. Mirai cantarolava para si mesmo enquanto arrumava a cama. Afinal, ele sabia que as conversas iriam durar muito. Talvez eu devesse escrever uma música também. Eu sou o pai de Maxi. Eu deveria ser melhor que ele. Claque. Logo, Sylvester entrou no armazém e ignorou Mirai sentada em um canto, se divertindo. Ele esperou que Louis e Griffin chegassem também. Em poucos minutos, eles entraram. Sem perder tempo, Sylvester começou a colocar runas antigas para garantir que ninguém do lado de fora pudesse ouvi-los falando. Demorou quase meia hora para fazer, mas foi necessário. Depois, ele criou algumas cadeiras usando a magia elementar da terra. Então, como vocês dois estão? Louis e Griffin continuaram olhando para o rosto de Sylvester com total admiração. Eles não falaram, e suas mandíbulas permaneceram abertas até que a barba começou a cair. Você morreu? Griffin perguntou. Quase. Você derrotou Mazan? Louis questionou.
Aquele então uniu o Sol Oriental e acabou de matar o falso Papa Niel antes de vir para cá. Os dois inquisidores se levantaram abruptamente e se ajoelharam com um baque, deixando seus joelhos fazerem um pequeno amassado no chão. Depois, eles saudaram Sylvester com os braços cruzados. Grande mago? Griffin disse em um tom questionador. Sylvester assentiu. Grande mago e cavaleiro de platina. Bom. Os dois rapazes bateram com a testa no chão, de frente para Sylvester. Então, em uma só voz, rezou para Sylvester. Que a luz sagrada ilumine a todos. Santidade. Que suas bênçãos entrem em todas as paredes. Sylvester balançou a cabeça. Essa foi uma tentativa decepcionante de rimar. Mas eu aceito suas orações, Louise e Griffin. Levantem suas cabeças e falem comigo claramente. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com vocês dois? Traição. Griffin latiu. O cardeal Darksaber era o novo grão-senhor inquisidor, mas nunca soubemos que ele obedecia ao falso papa. Antes que percebêssemos, ele havia se estabelecido bem em nossas fileiras. Nos últimos 5 anos, tentamos convencer os inquisidores de volta ao legítimo acampamento, mas falhamos, resultando no que aconteceu há uma semana. Esses dois viverão uma vida difícil, com certeza. Sylvester sentiu, entendendo que enquanto ele lutava por sua vida e futuro, outros também tentavam conquistar seus demônios. Alguma ideia de quem esse Darksaber? E qual é o plano dele? Louise assentiu vigorosamente. Não sabemos quem ele é. Talvez seja o cardeal Bison, que supervisionou as operações secretas em Beastaria. Mas sabemos o motivo pelo qual ele partiu. Foi porque descobrimos seu plano secreto para enfraquecer Beastaria. Griffin começou, dando mais explicações. Ele quer atrair o demônio desconhecido em Dividerswam para que ele ataque os dragões. Ao mesmo tempo, orquestre a morte de alguns elfos cativos mantidos dentro dos Greyempiax pertencentes aos dragões. Sabendo quão orgulhosos os elfos são, ele ter que declarar guerra aos dragões devido à pressão interna. Quando isso acontecer, o plano é convocar todas as forças militares e navais de Sol para subjugar o continente Beastaria, atacando quando as potências de Beastaria são as mais fracas. Sylvestre suspirou. Mas o Papa Niel está morto, então por que seguir tal plano? Não fazemos ideia, Vossa Santidade, disse Louise. Nunca ouvimos falar ou vimos dormir. Darksaber é uma besta à sua maneira. Sua presença assustadora não menos que nosso Lorde Inquisidor. Sylvester suspirou e esfregou o queixo maravilhado. Quanto você sabe sobre esse demônio? Só que é um demônio que pode comandar os Bloodlings, Griffin respondeu. Sylvester balançou a cabeça e se levantou. Isso e muito mais. Se este Darksaber não for parado, ele condenará todo o nosso mundo. Esse demônio pode absorver a magia de alguém e ficar mais forte. Você sabe o que isso significa? Porra! Griffin amaldiçoou naturalmente. Se ele for capaz de atraí-lo para os dragões, então... Caos. Sylvester terminou suas palavras. Vou ver o que posso fazer. Por enquanto, sou um elfo chamado Zoron, então me trate como se não me conhecesse. Qual é o plano? Podemos ajudar. Na realidade, Sylvester não tinha ideia de como lidaria com aquele demônio. Mas ele tinha um plano para os lacaios do demônio, pelo menos. Claro, vou precisar de sua ajuda para construir algo. Já é hora de atualizar meus canhões Lintbean com alguma magia antiga secreta. Griffin e Louise conheciam aquele sorriso malicioso e ardiloso no rosto de Sylvester. Vai funcionar? Griffin perguntou. Os olhos de Sylvester brilharam com uma luz forte, pois ele também estava animado para usar runas antigas em suas criações. Ah, vai. Queimar. Twitch Pop capítulo 551. Sylvester continuou a remar em seu barco. Ele era o único no rio, e parecia que as vias navegáveis não eram bem utilizadas como meio de transporte nas terras dos Beastiquim. A natureza também estava completamente intocada, o que às vezes dificultava a travessia do rio. Árvores ou trepadeiras crescidas às vezes bloqueavam a superfície da água. Estou entediado. Minha boca está seca,
Mirage reclamou enquanto estava deitado de costas perto de Sylvester. Eu cantei demais. Sylvester deu ao peludo algumas bananas que ele havia comprado na cidade. Era uma coisa boa que Mirage não fosse ganancioso o suficiente para comê-los secretamente ou roubá-los. Ele sempre foi um menino bem comportado, exceto em algumas ocasiões. Devemos estar perto. O mapa mostra que o rio fará uma curva quase completa na direção oposta. Assim que começarmos a ouvir o som de mais água corrente, estaremos perto. Sylvester disse, lembrando-se dos detalhes também. Mirage rapidamente comeu a banana e se levantou. Eu posso voar e olhar. Não. Sylvester exclamou apressadamente, com os olhos cheios de preocupação. Não, não voe no céu enquanto estivermos em Beastaria. Há algumas criaturas voadoras perigosas aqui, e aquele demônio é muito misterioso para nós corrermos tal risco. Não podemos vê-lo, mas pode ser capaz de nos sentir. Enquanto continuavam o passeio de barco, o sol começou a se pôr e o momento mais perigoso em qualquer floresta começou a se desenrolar. Com uma abundância de praticantes de magia negra e ocultismo, era uma época em que as criaturas mais perigosas se arrastavam. Infelizmente, eles não conseguiram chegar ao seu destino quando escureceu. Mas, para sua sorte, o céu estava iluminado pelas duas luas. Um estava cheio e o outro era um crescente. Clank. Grr. Alguém está lutando por perto, murmurou Sylvester ao ouvir o som de coisas metálicas colidindo. Mantenha os olhos abertos, Shonky. Mirage foi rápido em pular no ombro de Sylvester e olhou para a esquerda e para a direita para localizar qualquer atacante que chegasse. Além disso, a noite estava lentamente começando a parecer um pouco assustadora. Veio da direita. Mas é uma região desabitada, porque alguém estaria lutando aqui. Porque alguém viajaria para lá, já que há ameaças de todas as direções. Sylvester se perguntou e manteve os ouvidos abertos para os sons. Gradualmente, os sons se transformaram em lamentos altos semelhantes a gritos de agonia. E então, abruptamente tornou-se mais alto. Ajuda! Ajuda! As cabeças de Sylvester e Mirage ergueram-se para a esquerda e, ao longe, sob as sombras escuras da árvore, eles notaram a sombra de um ser humanoide. Metade de seu corpo estava aparecendo por trás das árvores, e sua mão estava acenando. Na escuridão da noite, parecia muito desagradável e sem sentido. Ninguém deveria estar naquela região, e se havia alguma coisa, certamente não era humano ou Beastiquim. Maxi, alguém está com problemas. Vamos ajudar. Mirage afirmou óbvio. Sylvester ignorou e apenas remou mais rápido. Seja o que for, está nos atraindo para uma armadilha, Shonky. Não sinto cheiro de medo, ansiedade ou tristeza. Apenas o cheiro de ódio e raiva misturados. Mirage olhou para a figura distante com confusão. É muito rápido também. Estamos nos movendo, mas continua aparecendo atrás de uma árvore diferente. Espera, tem 5 deles agora. Não, 10. Eu sei, caramba, é por isso que estou remando tão rápido. Sylvester já estava na velocidade máxima que o barco de madeira podia suportar. Ele já podia sentir a nova presença aparecendo à sua direita em números significativos. Ajuda! Ajuda! Chamadas de socorro continuaram chegando, ficando mais altas. Agora certamente ficou claro porque a região era desabitada. O rio era possivelmente a fronteira que separava a região Beastiquim e a região oculta. Aqui, jogue este cristal de luz neles. Vamos ver se eles reagem. Sylvester entregou a Mirage um minúsculo cristal. Com suas patas pequenas e poderosas, Mirage apontou para as árvores. Pegue isso. Minhas putas feias. Você quer dizer inimigos? Sim. Mirage não parou por aí e tirou mais alguns cristais de luz de seu banco de barriga e jogou todos eles. Pegue. Pegue tudo. Em nenhum momento, a área à sua direita começou a brilhar intensamente devido à luz. No entanto, isso não afetou negativamente as criaturas desconhecidas, mas revelou toda a sua forma. Tão feio. Sylvester sentiu um formigamento no couro cabeludo. Bem ali à direita, atrás das inúmeras árvores,
Havia várias criaturas estranhas. Seus corpos não tinham roupas e sua carne estava escura e completamente podre, escorrendo sangue misturado com pus. No entanto, o que mais o horrorizou foram os incontáveis olhos pequenos em sua cabeça humana. Não passava de incontáveis olhos por toda parte, e cada um deles piscou em momentos diferentes e olhou em várias direções. O fato de os cristais de luz não os machucarem significa que eles não são um demônio ou um fantasma, mas sim uma criatura. Sylvester notou outra coisa. Parece que todas essas figuras que vemos são parte da mesma criatura maciça. Está mostrando apenas parte de seu corpo porque a parte inferior do corpo provavelmente está conectada entre si como as raízes de uma árvore. Ajuda! Ajuda! As vozes continuaram o tempo todo. A criatura também o seguiu por algumas horas, mas depois de certo ponto, parou abruptamente como se tivesse chegado ao seu limite. Pode ser a fronteira do seu território determinado. Sylvester não estava otimista sobre sua sorte. Sylvester não diminuiu a velocidade de remo e tentou chegar ao destino o mais rápido possível. Era o maldito rio que tinha muitas voltas e reviravoltas, o que ocasionalmente os levava em círculos próximos dentro da mesma área. Mas, depois da última cena, ele sentiu que o rio era um caminho muito melhor do que a terra. Uau! Mirage exclamou novamente. Olha, Maxi. O corpo daquela senhora é feito de rosas e poeira. O que diabos? Sylvester não pôde deixar de quase amaldiçoar com essa descrição. Ele rapidamente olhou para cima e, com certeza, era uma linda senhora de cabelos brancos com um corpo feito de rosas flutuantes e pirró preto. Ela tinha a pele branca como a lua e seus lábios eram vermelhos como sangue. Vampira. Por que não senti cheiro de nada? A mulher olhou para baixo do céu, olhando para o rosto de Sylvester. Ela lentamente lambeu os lábios e seus olhos carregavam um estranho brilho lascivo. Oh cara! Eu não gosto de onde isso vai dar. Sylvester sabia que ele provavelmente era o tipo de mulher, um homem bonito. Elfo misterioso, onde você está indo com toda pressa nesta terra abandonada? Falou mulher do céu. Sua voz parecia de uma mulher madura. Sylvester tentou entender como a mulher estava voando. Era porque ela era uma maga suprema ou era apenas uma habilidade inata? Ele estava inclinado a acreditar no último. Uma estranha criatura com muitos olhos estava me seguindo, explicou Sylvester. Quem é você? A mulher desceu lentamente para Sylvester. Eu sou Rosebeth, e essa é a minha escrava, Alcea. Sylvester agora se perguntava se a criatura estava realmente pedindo ajuda. Eu ignorei a miséria do pobre rapaz. É mesmo? Bem, eu vou indo então. Sylvester tentou ignorá-la e seguir em frente, esperando evitar um conflito na floresta à noite. No entanto, a cabeça flutuante da vampira se aproximou de seu barco. Há quanto tempo espero que alguém visite essas terras abandonadas? Finalmente. Ah, minha fome será saciada. Você, bela elfa, gostaria de me empalar em uma estaca dura de madeira e me encher com água benta. Sylvester remou mais rápido, pois a sede estava fora de controle. Eu sugiro que você use uma árvore ou algo assim, talvez aquele escravo. Dê a ele várias coisas, ao invés de apenas olhos. Parar. Por fim, ela mostrou suas verdadeiras cores e rosnou. Seu rosto ficou feroz, seus olhos vermelhos, veias surgiram em seu rosto e suas presas afiadas se projetaram. Você agora é meu. Sylvester suspirou e se levantou. Lança. Lança, repetiu Mirage, entregando-lhe a lança do infinito de seu banco. Sylvester estendeu outra mão. Água benta. Água benta, Mirage repetiu. Moedas de prata. Mirage, como uma enfermeira cirúrgica, entregou todas as coisas necessárias a Sylvester para a cirurgia que acabou com sua vida. Moedas de prata. Cristais de luz. Cristais de luz. Por fim, Sylvester terminou de se preparar. Ele mergulhou a lança em água benta, enfiou o resto dos ingredientes na ponta da lança e mirou na vampira como se fosse um dardo. Ah! Você acha que eu não consigo me mover rápido o suficiente? Ela ridicularizou. Uau! Gar! Para sua descrença, Sylvester não jogou a lança.
Em vez disso, a lança se expandiu a uma velocidade inimaginável e perfurou sua cabeça bem no meio. A moeda de prata, a água benta e a luz entram em seu corpo. Quem é você? Quão forte é? Com isso, a vampira desapareceu na fumaça negra, seu corpo se desintegrando no nada. Ela morreu? Mirage perguntou. Sylvester também estava confuso. Provavelmente não, Shunki. Se ela pode se transformar em pó preto, então as armas físicas não podem feri-la. Já que ela não é um demônio ou fantasma, a luz também não a matará. Quanto a esta lança, as feridas podem ser curadas. Ela provavelmente está apenas se escondendo agora. Mas uma coisa é certa, ela não é forte. Com isso, Sylvester começou a remar seu barco novamente. Desta vez, eles não enfrentaram nenhum obstáculo e, quando a noite estava prestes a terminar, eles ouviram os sons da água ficando mais altos. Estamos perto, murmurou Sylvester e se concentrou no barulho. Uma vez que ele confirmou que estava à sua direita, ele se apressou. Logo, quando ouviu um som vindo de sua esquerda, ele soube que havia feito a volta completa no rio, e logo ao seu lado, além da linha das árvores, estava o penhasco profundo e escuro com vista para o pântano. Sylvester arrastou o barco na terra e começou a caminhar um pouco. Ele podia sentir uma mudança no ar à frente, antecipando a vasta extensão da área que estava diante dele. Mirage, fique nas minhas costas. Sylvester ordenou severamente e manteve sua lança na mão. O demônio pode ter absorvido qualquer coisa. Esteja preparada para reagir. 10 metros. 1 metro. SHHH. Com o passo final, ele saiu da linha das árvores e quase alcançou a beira do penhasco. Como o sol nasceu no oeste, a luz do sol e o alto penhasco lançam uma sombra sobre o pântano de Vider, ainda cobrindo a maior parte dele com uma sombra escura. Venha mais perto, tio. Ei. Pai. Tio Buck. Sylvester caiu abruptamente de joelhos e cerrou os dentes. Ele sentiu sua mente ser repentinamente tomada por inúmeras vozes, cada uma misturada com a outra, criando uma estranha sensação de cansaço e dor. Além disso, as vozes pareciam atraentes, claramente tentando atraí-lo para mais perto. Eca. Sylvester olhou para frente e, finalmente, a fraca luz do sol começou a iluminar as bordas distantes do pântano divisor. Era uma vasta terra coberta de grama alta e verde. Tinha rios e corpos d'água escondidos. A terra também era instável, lamacenta e semelhante à areia movediça em alguns lugares. Era a parte mais remota de Bestaria, e nem mesmo Merkins foi lá. SHHH. Mamãe ama você, Sylvester tio. Chegue mais perto. As vozes pareciam se intensificar, e parecia que milhares de carruagens pesadas estavam colidindo com seu corpo e passando por ele, cada voz parecendo mais poderosa. Sylvester decidiu que não era seguro chegar mais perto. Esse mago supremo, tem que ser. Teve o suficiente. E anos para crescer. Shunki, retria. Sylvester olhou para a esquerda e para a direita. Mirage não estava em seu ombro. Shunki. Meu. Ei. Grande mãe. Sylvester deitou-se de barriga para baixo e olhou para o abismo escuro e ainda coberto de sombras logo depois do penhasco. Mirage estava à vista, descendo lentamente enquanto fazia barulhos alegres. Shunki. Volte. Nya. Vamos brincar. Sylvester cerrou os dentes enquanto quase se tornava insuportável lutar contra as vozes que o golpeavam física e mentalmente ao mesmo tempo. Isso poderia afetá-lo também. Sylvester resmungou e abaixou-se ainda mais para chamar seu amigo mais próximo. Shunki. Acorde. Ei. Mas a voz risonha relaxou lentamente, junto com a figura de Mirage. Sylvester respirou fundo e sofreu o lança do infinito, sua única ferramenta para sair da situação atual que ele poderia imaginar. Então, ele olhou mais uma vez para a escuridão sem fim. Sem pensar duas vezes, ele pulou. Nada era mais importante do que salvar Mirage. Ele era, afinal, da família. 100 bananas por um mês, Shunki. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.